Portanto, não flerte com o modo corrupto de viver no mundo. Tiago 4,4. Amemos e desejemos o Evangelho de todo o nosso coração. Então aqui também uma advertência que existe aí no livro de Tiago. Guardar-se da corrupção, evitar a corrupção. Nós vivemos num país chamado país da corrupção. Então, é o crente que passa o sinal vermelho e dá uma gorjeta para o guarda. É um funcionário que, para fazer alguma coisa para o outro funcionário, tem que ser cobrado, pede uma comissão. É um funcionário que, para fazer qualquer coisa por alguém, pede uma comissão. É um funcionário público que, para fazer a sua obrigação, o seu trabalho, recebe uma comissão. É uma verba que vem do governo para construir alguma coisa, mas tem que dividir com várias pessoas. Então é tudo corrupção. São pessoas incríveis, igreja, que conhece um partido e conhece o plano desse partido, sabe que é antibíblico, que é demoníaco, é maligno, e incentiva as pessoas a votar nesse partido porque recebeu dinheiro desse partido. Então tomemos uma atitude, não a corrupção, não a corrupção. Não se venda, não venda o povo de Deus. Então vamos parar com isso, todo crente. Vamos à nossa conclusão, que diz assim: nessa semana aprendemos sobre o cuidado que devemos ter com o ouvir e o falar. Estudamos também acerca da religião pura e imaculada que alegra a Deus, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardarmos-nos da corrupção do mundo. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir, a nossa língua para falar sabiamente e a nossa vida para praticar tudo quanto aprendemos do Evangelho. Embora estejamos em um mundo turbulento, devemos exalar o bom perfume de Cristo por onde formos. 2 Coríntios 2,15. Então meditemos aí nesta palavra que nós ouvimos, que nós aprendemos, que foi enxertada em nós através dessa lição, e procuremos mudar de atitude, de vida, que nós procuremos a partir de hoje, então, nos lembrar sempre, nós temos 2 ouvidos, uma boca só. Vamos ser então prontos, rápidos, para ouvir as pessoas, ouvir Deus também. E vamos ser tardios para responder, para falar. E mais tardios ainda, mais lentos ainda, para nos irar. Então vamos aí procurar esse controle do Espírito Santo em nossa vida. Vamos colocar em prática então a nossa vida cristã, ajudando as pessoas. Nós queremos nessa hora convidar você que está nos ouvindo para que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa também aprender de Deus e colocar em prática na sua vida e ter uma religião, e passar a ter uma religião verdadeira, uma religião que tem um relacionamento com Deus, mas que também tem um relacionamento com as pessoas. E esse relacionamento deve ser um relacionamento de amor, de misericórdia, de ajudar essas pessoas nas suas aflições. Então, convidamos você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora. Você que está com um problema para ouvir, problema para falar, para reagir, para aí aceitar a palavra de Deus. Vamos orar juntos agora. Vamos pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos colocar em prática essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor, arrependidas dos seus pecados. Lucrandas fura de ale, contar da custa e força classe quastestrai. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, que essas pessoas possam, Senhor, a partir de agora receber a Tua salvação, a Tua misericórdia, que eles possam, Senhor, se entregar totalmente a Ti, para que eles possam falar, Senhor, para os outros daquilo que aprenderem contigo, que eles possam colocar em prática, Senhor, o amor recebido em seus corações, que eles possam transmitir, Senhor, aos outros, que eles possam saber ouvir e estejam sempre dispostos a ouvir, que estejam dispostos também a meditar antes de falar e procurar nunca se irar. Abençoa, Senhor, essas pessoas.
Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, todos nós nos chegamos diante de Ti agora, Senhor, arrependidos de não sabermos ouvir como deveríamos, de falar o que não deveríamos falar, de muitas vezes nos irar sem procurarmos o domínio próprio, sem procurarmos, Senhor, o amor em nossos corações derramado pelo Teu Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, transforma, Senhor, nossas vidas, ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos Te agradar, para que possamos viver a verdadeira religião, uma religião pura, uma religião que não se deixa corromper pelo pecado, uma religião que procura Te agradar e procura ajudar as pessoas. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, dando uma palestra de escola bíblica dominical, ou aí um estudo sobre dons do Espírito Santo, ou um estudo para a família, ou para missões, ou fazermos aí uma cruzada evangelística, como nós vamos fazer agora em Brasília, em Belo Horizonte, então nos convide, estaremos aí com você e sua igreja fazendo esse trabalho. Vamos então agora ao nosso questionário, que nós sempre colocamos aí no nosso site e outros sites também. Questionário da lição 5, o cuidado ao falar e a religião pura. Responda conforme a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema, Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Nosso questionário está em nosso site a partir de quinta-feira e lá você encontra em nossa página o questionário com respostas falsas e verdadeiras e também frases para serem completadas. Aqui nos vídeos nós já trazemos as respostas verdadeiras e as frases completas já. Vamos então ao nosso texto áureo primeiro aí para completar. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Dentro da verdade prática, a segunda aí para completar. As nossas palavras podem ou não evidenciar a sabedoria de Deus. Parte 1. Pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19 e 20. Pergunta número 3. O que nos ensina Tiago sobre estar pronto para ouvir? Para alguns crentes, a pessoa sábia é a que sempre tem algo a falar. Ouvir é um empreendimento trabalhoso e por isso ignorado por muitos. Diferentemente, as Escrituras admoestam-nos a ser prontos para ouvir. No versículo 19, Tiago introduz o seu ensino sobre o ouvir e o falar, destacando a expressão saber isto. Com esta expressão, ele demonstra sua preocupação pastoral com seus leitores. Outro termo no versículo 19 chama-nos a atenção. Pronto. No grego, a palavra significa rápido, ligeiro e veloz. O escritor sacro incentiva-nos a estar disponíveis a ouvir. É uma atitude que depende de uma disposição e também da decisão em ouvir o outro. A exemplo do profeta Samuel, que desde a sua infância foi ensinado a ouvir a voz divina, como está em 1º livro de Samuel 3 e 16, o povo de Deus deve persistir em estudar os desígnios do Pai, pois nesses últimos dias tem ele falado através do seu Filho o verbo vivo de Deus. Hebreus 1:1, confere com João 1:1. Pergunta número 4. O que nos ensina Tiago sobre ser tardio para falar? Quem ouve com atenção adquire a rara capacidade de opinar acerca de qualquer assunto. É justamente por isso que a carta de Tiago exorta-nos a ser tardios para falar. Versículo 19. Uma palavra dita sem pensar, fora de tempo e sem conhecimento dos fatos pode provocar verdadeiras tragédias. Quem nunca se arrependeu de ter falado antes de pensar? Pergunta número 5. Como agiu José diante de Faraó, o imperador do Egito Antigo? O patriarca José aproveitou sabiamente um momento ímpar em sua vida.
Antes de responder às perguntas sobre os sonhos do monarca, José as ouviu e refletiu sobre elas. Orientado pelo Senhor, respondeu sabiamente a Faraó. Gênesis 41:16. Temos de aprender a refletir sobre o que vamos dizer e falar no tempo certo. Pese bem as palavras e ore como o rei Davi. Põe, ó Senhor, uma guarda em minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Salmos 141:3. Pergunta número 6. O que nos ensina Tiago sobre o controle da ira? O versículo 19 da carta de Tiago expressa o seguinte: tardios para se irar. A ira é um profundo sentimento de ódio e rancor contra a outra pessoa. Uma vez descontrolada, ela não produz a justiça de Deus, mas uma justiça segundo o critério da pessoa que sofreu o dano, a vingança. A palavra de Deus não proíbe o crente de ficar indignado contra a injustiça, Isaías 58 e Lucas 19. Ao mesmo tempo, a Bíblia estabelece limites para o nosso temperamento não se achar irrefletido, descontrolado, deixando-nos impulsivamente irados. Efésios 4 e Provérbios 17. O cristão, templo do Espírito Santo, tem de levar a sua mente cativa a Cristo, 2 Coríntios 10:5, e manifestar o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, Gálatas 5:22. Fuja da aparência do mal, tenha autocontrole. Parte 2. Praticante e não apenas ouvinte da palavra. Tiago 1:21-25. Pergunta número 7. O que Tiago quis dizer com enxertai-vos da palavra, como está no versículo 21? A palavra de Deus é o guia maior do crente. Para que a palavra atinja efetivamente o coração do servo de Deus, este precisa acolhê-la com pureza e sinceridade. Isto é, firmar uma posição radical, rejeitando toda a imundícia e a malícia mundana. Versículo 19. Recebendo o Evangelho com mansidão e sobriedade. Leia os Evangelhos. Persiga em conhecer a mensagem divina de Cristo Jesus, mas igualmente abra o coração para ouvir a voz do Senhor. Pergunta número 8. O que Tiago quis dizer com praticai a palavra? O escritor sacro não tem interesse em que o leitor da epístola apenas acolha a palavra no coração. Antes deseja que o crente a pratique, como está no versículo 22. Não pode haver incoerência entre o que se diz e o que se faz para quem é discípulo de Jesus. Se amar a Deus e ao próximo são os maiores dos mandamentos, então devemos porfiar em vivê-los. Quem acolhe a palavra rejeita tudo que é imundo, maligno, perverso, injusto, dissimulado, insincero. Não apenas isso, mas igualmente abre a porta do coração para tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8. Do contrário, seremos identificados com um homem que contempla a própria imagem no espelho e depois se retira, esquecendo-se completamente dela. Há pessoas que olham para o Evangelho e ouvem, mas sem memória e perseverança. Não dão nenhuma resposta ou sequência ao chamado de Jesus Cristo. Versículos 23 e 24. Deus nos livre desse engodo. Pergunta número 9. O que Tiago quis dizer com persevere, ouvindo e agindo, como está no versículo 25? Tiago conclui este ponto da epístola da seguinte maneira: quem é cuidadoso para com a lei, nela persevera, não apenas ouvindo-a negligentemente, mas praticando-a zelosamente. Felicidade plena em tudo é a promessa para quem ousa viver o Evangelho cônscio das implicações espirituais e das consequências materiais. Alguém um dia disse que os evangélicos são poderosos no discurso, mas fracos na prática do mesmo discurso. Falamos, mas não vivemos. Precisamos analisar nossa vida com amor e sinceridade. Entremos na presença de Deus com o rosto descoberto, coração rasgado e alma despida. No tempo em que vivemos, não dá para passar despercebidos na dissimulação
ou seja, fingindo ser algo que na verdade não somos. Parte número 3. A religião pura e verdadeira. Tiago 1, 26 e 27. Pergunta número 10. O que é a falsa religiosidade? Apesar de algumas pessoas se considerarem religiosas por frequentarem um templo, as Escrituras revelam o significado da verdadeira religião. Ela reprova todo o ativismo religioso feito em nome de Deus, mas em detrimento do próximo. Aqui a língua do crente tem um papel importante. Tiago diz que é possível enganar o próprio coração quando deixamos de refrear nossa língua. Ora, o coração é a sede dos desejos, dos sentimentos e das vontades. E a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34. É incompatível com o Evangelho viver a graça de Deus sem mergulhar no reino dele. Quem não se entrega inteiramente ao Senhor pratica uma religião vã e falsa. Não podemos ser como a pessoa capaz de fazer uma belíssima oração por um faminto e depois despedi-lo sem lhe dar um único grão de arroz. Pergunta número 11. O que é a verdadeira religião? Versículo 27. A religião pura, santa e imaculada, de acordo com o autor sacro, é suprir a necessidade do próximo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O problema hoje é que a nossa atenção quase sempre está voltada para o prazer pessoal. Temos os olhos fechados para os necessitados, que na maioria das vezes cultuam a Deus assentados ao nosso lado. Lembremos-nos da vida de Jesus Cristo, que não apenas olhou para os marginalizados, mas foi até eles e os acolheu em amor. Mateus 25. A religião que agrada a Deus é aquela cujos discípulos professam e bendizem o seu nome, visitando e acolhendo os necessitados nas aflições. Pergunta número 12. O que quer dizer guardando-se da corrupção, como está no versículo 27? Complete. Além de recomendar a obrigatoriedade de visitarmos os órfãos e as viúvas, a Epístola de Tiago menciona outro aspecto da verdadeira religião: guardar-se da corrupção do mundo. A religião falsa está mergulhada no egoísmo, na corrupção e nos interesses maléficos do sistema pecaminoso. A igreja deve manter-se longe da corrupção. Estamos no mundo, mas não fazemos parte do seu sistema. O Evangelho nada tem com os seus valores e preceitos. Pergunta número 13, dentro da conclusão. Para completar, nesta semana aprendemos sobre o cuidado que devemos ter com o ouvir e o falar. Estudamos também acerca da religião pura e imaculada que alegra a Deus, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardarmos-nos da corrupção do mundo. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir, a nossa língua para falar sabiamente e a nossa vida para praticar tudo quanto aprendemos do Evangelho. Embora estejamos em um mundo turbulento, devemos exalar o bom perfume de Cristo por onde formos. 2 Coríntios 2,15. Glória a Deus, aleluia.